Olá, meus queridos alunos, bom dia! Estamos aqui para mais uma maratona de aulas online. No primeiro semestre, nós conseguimos vencer, chegamos na reta final como vencedores e glória a Deus por isso. E nesse segundo semestre não será diferente. Creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós nesse segundo semestre. Vai ser uma experiência diferente da que tivemos no primeiro, mas com uma única certeza de que Deus está conosco. Nós só precisamos confiar e que nós vamos chegar no fim dessa corrida, porque é certo que a vitória em Deus já está garantida. Então, glória a Deus por isso. E hoje, na nossa aula de filosofia, na nossa unidade 3, nós temos como tema descobrir quem somos. E para nós introduzirmos esse tema, olha só essa imagem que legal. Esse autor resolveu se autobiografar, ou seja, ele resolveu se desenhar. E é interessante porque nós podemos observar muitas coisas. O fundo que ele utilizou para construir o desenho, as linhas utilizadas para desenhar são linhas mais grossas, não são linhas finas. Não tem um formato regular, é um formato irregular. A questão de ter um olho vermelho, né? Ali uma borda vermelha em um dos olhos. Essas pintinhas, um azul e outra lilás na parte de trás do desenho, então diz muito a respeito. E nós podemos pensar, como será que ele é? Né? Ele parece ser uma pessoa divertida, alegre, criativa, enfim. Aqui ao lado você tem algumas questões que eu quero que você responda. Não precisa copiar a pergunta, mas eu quero que você anote as respostas. No mundo existem 7 bilhões de pessoas, da qual eu e você fazemos parte desses bilhões. E é interessante que não existe ninguém igual. Existem pessoas parecidas, semelhantes, mas não igual. Ou seja, você é único, não tem ninguém igual a você, pode se parecer, ter semelhanças, mas não igualzinho a você. Então você é único. E aí nós podemos pensar, sendo assim, o que uma pessoa pode saber sobre si mesma e sobre os outros? O que você pode saber sobre si? O que você pode saber sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus amigos? Olha essa imagem diferente, como essa imagem é bonita. São diversas pessoas de diversas maneiras, totalmente diferentes umas das outras, né? Algumas imagens repetidas, mas uma grande diversidade. Eu quero que você responda, né, as perguntas acima no conteúdo, acima dessa imagem. Eu quero que você leia esse texto, é um texto muito bacana. Esse garoto pensante, né, vive uma situação na sala de aula com um trabalho que a professora pede para ele executar. É importante que as palavras que você não entender, você pesquise, né, para você poder conseguir responder. E através dessa pesquisa, a professora começa a questioná-lo a respeito de alguns assuntos que o deixa bem curioso em querer entender. E ele chega a uma conclusão, né? Eu quero que você leia e responda essas questões abaixo. Essas aqui também. E agora nós vamos para o olhar de filósofo. Nós temos René Descartes, né? Um filósofo francês do século XVII. E René Descartes, ele traz, né, a sua percepção a respeito do conhecer a si. René Descartes tem uma famosa frase que diz o seguinte: penso, logo existo. E além de acreditar que o fato de nós pensarmos comprova a nossa existência, Descartes julgava que este fato revela o que somos, ou seja, o que é o nosso eu. Olha só o que ele diz, René Descartes:
O que sou eu? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Então, para René Descartes, isso é ser uma pessoa. Quero que você leia com bastante atenção este assunto para responder essas questões. Tem um QR Code com novas curiosidades. E aí nós chegamos aqui. Existe pensamento sem corpo? Será que se nós não tivermos corpo, nós podemos pensar? Quem é você? O que você sabe e o que você não sabe sobre você mesmo? Além de investigar o que somos, ou seja, qual é a nossa essência, é possível questionar quem somos, quais são nossas características, experiências pessoais que formam nossa individualidade. Enfim, são diversos questionamentos que podem surgir. O nosso corpo, ele não existe separado do nosso pensamento. O nosso corpo não existe separado do nosso pensamento, nem do mundo em que estamos. Ou seja, o nosso corpo, ele delimita a nossa individualidade, fronteira entre os mundos interiores e exteriores. O nosso corpo também, ele nos permite perceber as pessoas que nos cercam. Porque uma vez que as pessoas possuem corpos, nós temos como sentir. Por meio dos corpos, nós podemos também reconhecer, nós podemos... Por meio dos corpos, nós também podemos reconhecer fisicamente uma pessoa. Nós podemos diferenciá-la de outros seres. Para Descartes, ao investigar, ele chegou à conclusão de que nós somos uma coisa que pensa. Todavia, ele admitiu que juntamente com a coisa pensante, que é a res cogitans, existe a coisa extensa, que é a res extensa, ou seja, a parte material do corpo que abriu a parte material da razão. Segundo a conclusão de Descartes, nós podemos nos questionar, seria possível existir o pensamento se não existisse o corpo? Tem umas questões para você, tem essas questões logo abaixo para você responder, tem o QR Code ali acima. O corpo também faz parte desse processo de viver, lembrar e comunicar. Além do nosso corpo físico, nós temos outro elemento importante que constitui nossa individualidade, que são as experiências que vivemos, bem como as formas de significá-las, registrá-las e comunicá-las a outras pessoas. Por exemplo, você já se perguntou como é possível alguém armazenar e transmitir tantas informações durante a vida? Eu quero que você me responda nessa pergunta. E aí nós entramos no campo da memória, que é a capacidade que nós temos de armazenar informações, seja a longo ou curto prazo. E aí nós temos dois tipos de memória. A memória a curto prazo, que é a capacidade que nós temos de recuperar informações armazenadas recentemente no nosso cérebro. E temos a memória de longo prazo, que é a capacidade que nós temos de armazenar informações por um longo período maior de tempo. Quanto mais significativa for a experiência que você vive, mais real, mais viva essa lembrança vai estar na sua memória. E aqui nós temos, vai ter essa reflexão divertida. Eu quero que você responda ela. Você vai ter também atividades, a hora de filosofar também para responder. Organize as ideias também para responder. E agora nós vamos para o olhar de filósofo. Como destaque no olhar filosófico, nós temos aqui na Grécia Antiga um famoso templo localizado na cidade de Delfos, que trazia em uma das paredes a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela chama a atenção de quem passava pelo templo, e ela foi adotada por Sócrates
um dos mais importantes filósofos daquela época. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quero que você leia, né, com bastante atenção e responda essas questões abaixo. Vocês aprendam bastante, porque é muito bom conhecer a si mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós temos uma vida melhor. E nos conhecer também não isenta dos relacionamentos, não. Para nós nos conhecermos melhor, nós precisamos do outro, nós precisamos dos relacionamentos interpessoais, nós precisamos nos socializar, estar em comunhão, andar com pessoas que nos levem a crescer. Então, que seja um período de muitas descobertas dentro desse tema. Vocês tenham uma ótima semana e, se Deus nos permitir, na próxima aula estaremos de volta. Tchau!